Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é uma aula especial, onde eu estou resolvendo os exercícios para os alunos do 7º ano do ensino fundamental do caderno Aprender Sempre. Então vamos à correção dos exercícios e está no livro na página 60 até a 62. E o primeiro exercício, que fala a respeito dos múltiplos e suas relações, diz: observe a fita a seguir. Então, isto representa uma fita, um desenho, onde esses números aumentam de 3 em 3. Vejamos por quê. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Se a gente somar o 0 com 3, vai dar 3. Somando 3 mais 3 vai dar 6. 6 mais 3, 9. Por isso, podemos dizer que esses números aumentam de 3 em 3. Então, a pergunta da letra A. Descreva o que está acontecendo com a sequência. Acabamos de falar. Esses números aumentam de 3 em 3. Portanto, ela é uma sequência formada pelos múltiplos de 3. Na letra B, escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 8, 10 e 15. Se está dizendo que são os 6 primeiros, então o conjunto é finito. Ele começa num número, ao atingir a quantidade de 6 números dentro do conjunto, eu paro de realizar os múltiplos. E os múltiplos, como vimos na fita, eles aumentam numa mesma quantidade de um número para outro. Então, na fita, aumentava de 3 em 3. Portanto, múltiplos de 8 vai aumentar de 8 em 8. Então, 0, 8, mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 8, 40. São 6 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a quantidade de números dentro da sequência que foi pedida. Múltiplos de 10, vai aumentar de 10 em 10. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu somei 10 a cada número. E múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60 e 75. Também aumentou de 15 em 15, olha lá. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. E 60 mais 15, 75. Então, a ideia do conjunto dos múltiplos é fazer uma sequência onde essa sequência aumenta a quantidade de números de forma igual de uma unidade para outra. O exercício 2 diz assim: na tabela a seguir, pinte de azul os múltiplos de 2. Marque um X nos múltiplos de 3 e faça um círculo sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda às questões. Então, a tabela, sem ter toda essa sinalização, ela apresenta os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda linha, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Terceira linha, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Quarta linha, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E na quinta linha, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. E esses sinais que foram feitos sobre ela seria a análise do que o exercício pediu. Então, num primeiro momento, o exercício pediu: pinte de azul os múltiplos de 2. Então, múltiplos de 2 são os números pares, aqueles que aumentam de 2 em 2. Então, eu pintei de azul, coloquei tracinhos azuis para não cobrir o número. Então, o 0, por exemplo, ele é múltiplo de 2. Aliás, o 0 é múltiplo de qualquer número, ele sempre vai aparecer no conjunto. E aí, nós temos números pares, o 2, o 4, o 6,
o 8, o 10. Na segunda linha, o 0 de novo, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30. Isso tudo pintando de azul. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 36, 40. Aqui nós temos a tabuada praticamente do 2, né? Depois, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Lembrando que nós estamos pegando os múltiplos de 2, então os números pares. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Pronto. Agora, nós vamos marcar com um X, e eu assinalei de verde, os múltiplos de 3. Então, tem que aumentar de 3 em 3. Então, aonde tem verde, eu pus um X pontilhado para a gente poder representar, para não cobrir o número. Então, como eu disse, o 0 é múltiplo de todos os números, então ele vai aparecer sempre. Então, aqui eu pintei, fiz o X de verde. Aí, nós vamos ver os que aumentam de 3 em 3. Então, 3, tabuada do 3, né? 6, depois 9, e aí vai 3 na segunda linha, 0, 3. O 6 é múltiplo de 3, ele também entra nessa marcação. Então, nós temos que montar um X aqui também. Depois, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Depois, 0, 12, aí entra o 24 e o 36. Depois, 0, o 15, que nós temos aqui, que foi assinalado. Depois, o 30 e o 45. E depois nós temos o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54 e o 60. É fácil de identificar os múltiplos de 3, por quê? Porque para um número ser múltiplo de 3 ou divisível por 3, basta que as somas dos seus algarismos sejam um número 3. Então, por exemplo, o 12, 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3 é possível. Então, ele é múltiplo de 3 e é divisor de 3. Bom, depois nós temos lá, faça um círculo nos múltiplos de 6. Então, agora vai ter que aumentar de 6 em 6. E é um círculo, e eu fiz de preto. Então, o 0 vai ser múltiplo de todos os números. E aí, nós vamos ter o 6, o próprio 6, depois o 12, o 18, o 24, o 30, o 12, o 24, o 36, depois o 30, e depois 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Então, está aqui todos os zeros assinalados, porque ele é múltiplo de todos os números, desculpem. Então, na letra A, quais os números que foram pintados de azul e também marcados com X? Então, marcados com X e pintados de azul. Então, quais são eles? Já assinalei para vocês. O 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54 e o 60. Aí a pergunta é, sobre esses números, o que a gente pode dizer? Que eles tanto são múltiplos de 2, como também eles são múltiplos de 3. Isso ao mesmo tempo. Na letra B, então, diz assim, quais os números que foram apenas marcados com o X? Então, todos os números que foram marcados com o X foram escritos aqui, ó. 3, 9, 15, 21, 27 e 45. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são múltiplos de 3. E nós podemos ainda avançar um pouquinho dizendo que eles não são múltiplos de 2, porque eles não são números pares, e nem de 6, conforme visto na tabela.
E na letra C, a pergunta é: o que se pode dizer sobre o número 0? Conforme eu já tinha dito para vocês, o 0 ele vai estar em todos os conjuntos dos múltiplos. Por quê? Porque ele é múltiplo de qualquer número. Ele é multiplicando ele por qualquer número, o resultado sempre vai dar 0. Por isso, ele é múltiplo de qualquer número. O terceiro exercício diz assim: observe o calendário e responda. Então, eu montei aqui, eu adaptei um calendário do mês de julho de 2020, colocando os dias da semana, domingo, segunda-feira. Eu não escrevi a palavra feira, porque não caberia no quadro aqui pra gente. Então, eu escrevi só segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E, em julho de 2020, o primeiro dia do mês começou na quarta-feira e terminou no dia 31, na sexta-feira. E eu assinalei os domingos em vermelho, exatamente como aparece no calendário. E a pergunta é: as datas das terças-feiras são múltiplos de 7? Então, a gente teria que ir na terça-feira e pegar as datas 7, 14, 21, 28. Para ser múltiplo, precisa aumentar na mesma proporção o número que se procura. O número que se procura é o 7. Aumenta de 7 em 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Correto. Então, as datas que estão na terça-feira são múltiplos de 7. A outra pergunta: e as de quinta-feira? Aí vamos na quinta-feira e vamos verificar se aumenta de 7 em 7. De 2 para 9, 7. 9 para 16, 7. De 7 para 23, aí já aumentou. Mas o que está acontecendo? Existe esse número na tabuada do 7? E o que seria aumentar de 7 em 7, né? Então, teria que começar pelo 7. Então, nesse caso, não são múltiplos de 7. O quarto exercício diz assim: qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um número natural? Então, a primeira coisa, eu preciso pensar que o conjunto dos múltiplos de um número, ele tem que ser um número aumentado na mesma quantidade que ele representa. Então, vamos analisar aí cada uma das alternativas. Na letra A, começa com 1. Teria que aumentar, então, de 1 em 1. Não bate, né? Porque de 1 já vai para 5. Na letra B, começa no 0. Esse é correto, porque o 0 é múltiplo de qualquer número. Então, ele teria que estar no conjunto. Aí, nós temos 4. Aí, mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4 seria 16. Então, o 15 já não está dando certo mais. Letra C. 0, correto. Depois 6. De 6 teria que ir para 12. E nós estamos tendo um conjunto decrescente, aonde então o mínimo que poderia aparecer aí seria o número 3. 5 não tem justificativa lógica de aparecer nos múltiplos de 6, porque ele não está na tabuada dos 6. Na letra D, 0, ok. 7, aí de 7 para 14, de 14 com 7, 21, 21 com 7, 28, 28 com 7, 35. Esse é perfeito, então aumentou de 7 em 7. E vamos ver a letra E. 0, 8, com 8, 16, 16 com 8 seria 24 e não 20. Também furou. Então, a única alternativa que responde à pergunta do problema é a letra D, que seriam os múltiplos de 7. E é a pergunta: explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Porque eles aumentam de 7 em 7. E esses números são múltiplos de qual número? Múltiplos de 7. O quinto exercício diz: uma prateleira do supermercado está cheia de caixas de bombons, cada uma contendo 12 unidades. Descubra o total de bombons nessa prateleira, sabendo que esse número é mais que 1000 e menor, mais ou maior, né, que 1000 e menor que 1010. Bom, pensando no problema, nós temos que as caixas com 12 unidades
Cada caixa com 12 unidades representa os múltiplos de 12 para nós. Então, nós vamos ter que encontrar um número que seja múltiplo de 12. Bom, ele tem que ser maior que 1000 e menor que 1010. 1000 não é múltiplo de 12. Por quê? Porque se eu dividir o 1000 por 12, eu vou ter o resultado 83 e vai me sobrar um resto 4. Bom, tudo bem. Sobrando o resto 4, vamos pensar. O limite é 1000, então eu tiro 4 desse limite. Eu vou obter 996. 996 é um número divisível por 4, porque se ele for divisível por 4, ele vai ser divisível por 12. É, porque ele dá 249 e o resto é zero. Então, neste caso, o 996 é múltiplo de 12. Se ele é múltiplo de 12, ele não pode ser a resposta do problema, porque no problema tem que ser maior que 1000 e menor que 1010. Então, vamos somar mais uma caixa e ver o que acontece. Somando mais uma caixa, eu tenho 996 mais 12, vai dar 1008. Então, eu vou ter 1008 bombons na prateleira. Esta é a ideia do exercício 5. Obrigada pela companhia de vocês, foi uma aula diferente realmente para resolução de exercícios para o 7º ano do ensino fundamental. Compartilhem a aula para que outras pessoas possam ver. Eu passei para vocês os exercícios transcritos do caderno Aprender Sempre, para que todos possam entender o que estava sendo pedido. Curtam a aula e inscrevam-se no canal, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. Até lá!